A maioria dos planetas mantém seus segredos enterrados em seu interior. Com Júpiter, pensávamos ter desvendado esses segredos, um núcleo sólido o ancorando, ou nenhum núcleo. Mas quando a Juno se aproximou para medir o que de fato ocorre sob as nuvens, os resultados não coincidiam com nenhuma das ideias. Em vez disso, apontavam para algo muito mais estranho, imprevisível, mudando para sempre nossa visão dos planetas gigantes. Durante grande parte da era espacial, o interior de Júpiter era uma tela em branco preenchida com mais teoria do que observação. Via-se tempestades, cinturões e luas por telescópios, mas o que havia sob as nuvens era especulação. Duas correntes dominavam, cada uma com sua própria lógica e falhas que ninguém resolvia. A primeira corrente defendia o modelo de colapso gravitacional. Nesse cenário, Júpiter surgiu rápido e violento do gás da nebulosa solar primitiva. Imagine uma parte do disco onde hidrogênio e hélio eram tão densos que a gravidade os uniu como água escorrendo por um funil. O processo teria virado uma bola de neve, atraindo mais e mais gás até formar um mundo com mais de 300 vezes a massa da Terra. Um planeta assim nunca precisaria de uma semente sólida. Sua estrutura seria só camadas de gás e hidrogênio líquido empilhadas ao centro. Se fosse verdade, Júpiter seria uma estrela que nunca acendeu, um sol falho e sem coração. Contudo, havia problemas. O modelo de colapso indicava composição simples, hidrogênio e hélio em tudo. Contudo, em cada análise de astrônomos, de espectrógrafos a sondas, havia vestígios de elementos pesados, carbono, nitrogênio, oxigênio e até gases nobres em quantidades surpreendentes. Esses elementos não deveriam existir num planeta que seria só gás. Se o colapso gravitacional fosse mesmo toda a história, de onde vieram todos esses elementos pesados? A outra escola apoiou o modelo de acreção do núcleo, ideia emprestada da formação de planetas menores. Primeiro, poeira e gelo formaram rochas. Essas se chocaram, virando planetesimais. Ao longo de milhões de anos, massa suficiente se juntou, formando um núcleo 10 vezes maior que o da Terra. Uma vez formada, a semente rochosa teria gravidade forte o suficiente para puxar o hidrogênio e hélio. O gás se acumulou rápido, inflando no planeta gigante que vemos hoje. Essa versão resolvia o problema dos elementos pesados. O núcleo sólido explicava a origem dos metais e gelos. Fazia sentido nos modelos de formação planetária que previam que planetas gigantes teriam um núcleo inicial. Mas essa explicação também deixava os cientistas com perguntas. Qual seria o tamanho do núcleo? Seria uma bola densa de rocha e gelo enterrada sob centenas de quilômetros de hidrogênio metálico ou algo mais complicado? Será que um núcleo tão compacto sobreviveria intacto por bilhões de anos sob pressões tão intensas que transformam o hidrogênio em metal líquido? E se Júpiter tivesse um núcleo sólido e definido, por que medições anteriores dos campos magnéticos e gravitacionais do planeta eram tão ambíguas? No final do século XX, tínhamos mais dados, mas nenhuma resposta clara. Pioneer e Voyager deram as primeiras visões, medindo campos magnéticos e cinturões de radiação. A sonda Galileu, que chegou nos anos 90, entrou diretamente na atmosfera de Júpiter. Confirmou elementos pesados e indicou que o interior era mais rico em metais do que uma bola pura de hidrogênio-hélio. Mas a Galileu só analisava as camadas externas, não revelando a estrutura interna. O núcleo ficou oculto, e os modelos de colapso e acreção persistiram na literatura. Este impasse moldou o pensamento científico, não só sobre Júpiter, mas os planetas gigantes em geral. Se Júpiter não tivesse núcleo, gigantes gasosos poderiam se formar instantaneamente, colapsando direto da nebulosa. Se com núcleo, o processo seria mais lento, partindo de rocha e gelo para um gigante gasoso. A resposta era crucial para exoplanetas que astrônomos descobririam em décadas. No início dos anos 2000, o campo estava inquieto. As teorias foram aprimoradas, os modelos se tornaram mais detalhados, mas a divisão básica não mudou. O que faltava era precisão. Para resolver a questão, os cientistas precisavam de uma forma de olhar além das tempestades e medir a distribuição de massa dentro do próprio Júpiter. Isso implicava investigar o campo gravitacional do planeta com bem mais detalhes do que qualquer outra missão havia feito. Por isso, a NASA construiu a Juno. Ao contrário de missões prévias, a Juno não foi feita só para fotografar ou medir a magnetosfera. Foi concebida para voar bem perto, roçar o topo das nuvens e seguir cada discreta atração da gravidade de Júpiter. Ao observar a aceleração e desaceleração da espaçonave, os cientistas puderam reconstruir a distribuição de massa interna.
Era finalmente uma forma de ir além de suposições bem fundamentadas. Com a chegada da Juno em 2016 e suas passagens próximas, esperava-se apenas confirmar o modelo correto. Júpiter ou não tinha núcleo, ou tinha um sólido, mas o universo raramente nos dá respostas fáceis. Os primeiros resultados em 2017 revelaram algo mais estranho do que previsto. Júpiter não foi construído como os diagramas que tínhamos esboçado, ele ocultava algo totalmente inesperado. Quando os resultados da Juno chegaram, eles não se encaixavam perfeitamente em nenhuma das teorias existentes. Júpiter não possuía um núcleo rochoso nitidamente definido para ancorá-lo. Contudo, também não era uma coluna gasosa sem fim. Em vez disso, as medições da sonda pintaram o quadro de um planeta com um núcleo difuso ou diluído, com elementos pesados espalhados por uma vasta região, misturando-se gradualmente com o hidrogênio e hélio ao redor, em vez de formar uma bola compacta no centro. Essa descoberta levantou uma questão simples, mas difícil. Como se obtém uma estrutura assim? Planetas não deveriam ser embaçados internamente. Os modelos previam transições nítidas, uma fronteira clara entre um centro denso e o envoltório mais leve. Os dados da Juno pediam uma nova explicação. A primeira ideia dos cientistas foi a hipótese do impacto gigante. Proposto na década de 2010, após pistas iniciais dos dados de gravidade da Juno, este cenário remete ao impacto que formou a Lua na Terra. No caótico início do Sistema Solar, colisões entre grandes corpos eram comuns. Talvez Júpiter, jovem e em crescimento, tenha sido atingido por um protoplaneta, talvez 10 ou 20 vezes a massa da Terra. A energia de tal impacto teria estilhaçado um núcleo compacto, dispersando elementos pesados nas camadas adjacentes. Essa vaporização e mistura hidrodinâmica criariam temporariamente um envelope homogêneo, diluindo a densidade do núcleo e imitando a estrutura difusa que a Juno detectou em 2017. No papel, era uma solução dramática, mas elegante. Mas a teoria deve resistir a testes. Com supercomputadores, pesquisadores simularam milhares de impactos entre proto-Júpiter e intrusos massivos de variados tamanhos, ângulos e velocidades. Os resultados eram sempre os mesmos. O impacto agitaria e perturbaria o núcleo, mas sem ser permanente. Com o tempo, a gravidade faria com que materiais mais pesados afundassem, formando um núcleo central denso. Em vez de uma estrutura difusa, as simulações mostram que Júpiter retornaria a algo mais compacto. Tal desencontro céticos deixou os cientistas de que uma única colisão violenta explicasse o que a Juno observou. Então, a atenção se voltou para a própria formação de Júpiter. Talvez a indefinição não tenha vindo da destruição, mas do nascimento. Nessa visão, conforme Júpiter acumulava massa, os elementos pesados não só afundavam e se fixavam. Em vez disso, dissolveram-se em parte no hidrogênio e hélio circundantes. Ao invés de um núcleo e um envelope definidos, o planeta desenvolveu gradientes, com a composição mudando do centro rico em metais para gases mais leves nas camadas externas. Este processo deixaria para trás um interior difuso, sem fronteiras nítidas. Outro fator-chave é a convecção, o processo que normalmente mistura o interior dos planetas. Na Terra, a convecção mantém o manto em movimento, espalhando calor e misturando material. Se o interior de Júpiter fosse totalmente convectivo, os gradientes seriam apagados, resultando numa estrutura mais uniforme. Mas os dados da Juno sugerem que grandes partes de Júpiter não são convectivas, o que significa que não se misturam eficientemente. Essa estabilidade permite aos gradientes de elementos pesados sobreviver bilhões de anos, em vez de serem suavizados. Isso torna o núcleo difuso menos anômalo e mais um resultado natural. Júpiter pode ter começado com um núcleo sólido que nunca permaneceu compacto. Com o tempo, elementos pesados se difundiram, misturando-se aos gases leves, e a ausência de convecção total manteve esse estado difuso. O que a Juno revelou então não é um planeta quebrado por uma catástrofe, mas um planeta cujo interior evoluiu de forma diferente dos diagramas em camadas que um dia imaginamos. A Juno fez os cientistas se perguntarem se Júpiter era isolado ou se núcleos difusos seriam comuns em planetas gigantes. Para responder a isso, os holofotes se voltaram para Saturno. Felizmente, tínhamos uma sonda lá na hora certa, a Cassini.
Após os resultados da Juno, pesquisadores analisaram dados da Cassini para verificar se Saturno possuía um interior difuso como Júpiter, utilizando o extenso conjunto de dados da missão sem a necessidade de uma nova sonda. A Cassini não mergulhou em Saturno como a Juno em Júpiter, mas possuía uma ferramenta poderosa, sua habilidade de decifrar as sutis ondas presentes nos anéis de Saturno. Essas ondas não são só padrões, mas sismógrafos. No interior de Saturno, vibrações se propagam pelo planeta, e elas surgem nos anéis como pequenas distorções. Ao estudá-las, os cientistas puderam sondar o interior profundo de Saturno, assim como empregamos terremotos para mapear o interior terrestre. Ao combinar os dados dos anéis da Cassini com medições gravitacionais, um quadro claro surgiu. Saturno também não tem um núcleo sólido e bem definido. Em vez disso, seu interior exibe um gradiente composicional. Elementos pesados se concentram ao centro, diluindo-se sem limite definido. Em outras palavras, Saturno também parece ter um núcleo difuso. Isso foi um marco. Se Júpiter e Saturno compartilham essa característica, é menos provável que seja resultado de uma colisão rara e aleatória. Isso sugere que núcleos difusos são naturais à formação de planetas gigantes. Em vez de exceções estranhas, talvez sejam a regra. E essa ideia não se limita ao nosso sistema solar. Já descobrimos milhares de exoplanetas, muitos deles gigantes gasosos ainda maiores que Júpiter e Saturno. Se a indefinição for uma característica intrínseca do crescimento desses planetas, os modelos simples que usamos por décadas podem ser muito básicos. Gigantes gasosos podem não ter núcleos e envelopes nítidos, mas sim interiores confusos e misturados que evoluem de modos que só agora entendemos. Isso transforma a maneira como concebemos não apenas a estrutura. Isso afeta como modelamos o resfriamento de um planeta por bilhões de anos, a distribuição de sua química e sua aparência para telescópios ao medir a atmosfera. Em síntese, o caráter difuso do núcleo de Júpiter, também observado em Saturno, nos impele a redefinir as regras aplicáveis aos planetas gigantes, desde os que se encontram em nosso sistema solar até aqueles em sistemas estelares distantes. Se há uma coisa pela qual Júpiter é famoso, além de seu tamanho e de suas, Júpiter é famoso não só pelo tamanho e tempestades, mas pelo seu campo magnético, o mais forte do sistema solar. Estende-se tanto no espaço que sua magnetocauda ultrapassa a órbita de Saturno, a 9 unidades astronômicas do Sol, influenciada pelo vento solar. Contudo, as medições da Juno revelaram que este campo magnético não possui a simplicidade e simetria que antecipávamos de um planeta que orbita com a mesma velocidade de Júpiter. Em vez disso, é assimétrico, com estranhas zonas de intensidade e vários polos sul. Nosso campo magnético terrestre vem do ferro líquido no núcleo externo. É um efeito dínamo puro, onde a rotação e forças de Coriolis organizam fluxos em padrões helicoidais que geram campos predominantemente dipolares. Quando o líquido condutor se move, ele gera correntes que criam um campo magnético global. Você esperaria algo semelhante em Júpiter, exceto que o condutor lá não é ferro derretido, mas hidrogênio metálico, hidrogênio que foi tão comprimido pela pressão que seus elétrons estão livres para se mover, transformando-o em um metal líquido. Esse hidrogênio metálico, girando rapidamente com o planeta, deveria gerar o campo magnético de Júpiter de uma maneira bem direta. No entanto, os dados da sonda Juno revelaram que a situação não é nada simples. O campo de Júpiter é mais forte em certas áreas, mais fraco noutras, e muito assimétrico entre os hemisférios norte e sul. Ele também tem pontos de magnetismo intenso que não se encaixam no modelo de dínamo simples. Cientistas esperavam que o núcleo difuso de Júpiter explicasse essas peculiaridades. Talvez a mistura de elementos pesados gerasse novos padrões de fluxo que explicassem a anomalia do campo. A realidade revelou-se mais complexa. Modelos indicaram que um núcleo difuso estável, por si, não batia com o campo magnético que Juno observou. De fato, muitas vezes gerava resultados que menos se assemelhavam ao campo real de Júpiter. Isso forçou os cientistas a considerar outras camadas e processos. Uma possibilidade é a chuva de hélio, gotículas de hélio que se separam do hidrogênio e afundam, como óleo caindo na água. Isso poderia mudar a forma como o calor e o material se movem dentro de Júpiter, afetando os fluxos que geram o campo magnético. Outra ideia é que o dínamo de Júpiter não funciona de maneira uniforme em todo o planeta, mas opera em diferentes regiões com condutividade e densidade variáveis.
Isso criaria naturalmente o campo magnético irregular e irregular que a Juno mapeou. Seja qual for a causa, o núcleo difuso só aprofunda o mistério. Em vez de resolver o campo magnético de Júpiter, a explicação ficou mais difícil. Sabemos que o hidrogênio metálico é crucial e que a rotação de Júpiter adiciona energia ao sistema. Contudo, os detalhes intrincados, por que o campo é tão desigual, por que possui pontos magnéticos atípicos e por que se manifesta de modo distinto em cada hemisfério, persistem sem solução. Uma coisa que sabemos é que este campo poderoso é diretamente responsável pelas incríveis auroras de Júpiter. Ao contrário da Terra, onde auroras variam com a atividade solar, as de Júpiter são constantes, vastas e centenas de vezes mais energéticas. Elas são um lembrete visível de quão extremo e complicado o interior do planeta realmente é. Júpiter e Saturno nos deram as primeiras pistas, mas a prova real está nos milhares de exoplanetas que descobrimos. Por muito tempo, astrônomos modelando esses mundos distantes usavam as mesmas suposições simples aplicadas a Júpiter. Um núcleo sólido, compacto e bem delimitado, coberto por camadas de gás. Isso facilitava os cálculos e, sem dados diretos, ninguém questionava muito. Mas a Juno e a Cassini forçaram-nos a repensar essas suposições. Se os maiores planetas aqui não seguem as regras simples, por que planetas distantes seguiriam? Tomemos os Júpiteres quentes, por exemplo. São exoplanetas, semelhantes a Júpiter em tamanho e composição gasosa, que orbitam estrelas além do nosso sistema solar, mas muito próximos das suas estrelas hospedeiras, levando a temperaturas extremas e períodos orbitais rápidos. Eles são bombardeados por radiação, aquecidos externamente, e suas atmosferas se expandem para tamanhos enormes. Por anos, astrônomos se esforçaram para explicar por que tantos pareciam mais inflados e quentes que o previsto. Se os virmos apenas como planetas em camadas, não fazem sentido. Mas, se considerarmos os núcleos difusos, onde elementos pesados se misturam com os mais leves, as peças se encaixam melhor. Tais gradientes retardam o resfriamento e alteram a evolução interna, explicando a inflação desses planetas. Isso não significa que todo exoplaneta tenha um núcleo difuso, mas diz-nos que precisamos ter cuidado. Não podemos presumir que o interior é simples só porque é mais fácil de calcular. Na verdade, a difusão pode ser o resultado padrão da formação planetária. Gigantes gasosos, em vez de estruturas nítidas, podem ter gradientes e fronteiras difusas. Isso muda não apenas como os imaginamos hoje, mas também como eles podem mudar ao longo de bilhões de anos. O desafio é que não podemos enviar uma sonda a cada exoplaneta. O melhor é observar atmosferas com telescópios como o JWST, medir massa e raio e criar modelos para preencher lacunas. Modelos só valem pelas suposições que lhes damos. Graças a Júpiter e Saturno, nossas velhas suposições eram simples demais. A próxima geração de modelos terá de considerar a difusão como parte da equação. Futuras missões no nosso sistema solar também serão cruciais. Embora a missão estendida da Juno tenha terminado em setembro de 2025, após transmitir seus dados finais antes de entrar na atmosfera de Júpiter, a riqueza de informações obtidas continua a impulsionar novas descobertas. Saturno poderá ser o alvo de novas missões nas próximas décadas. Toda a informação que reunimos sobre o comportamento desses gigantes nos dá uma chance de entender os que estão a anos-luz. Mesmo com as descobertas da Juno, muito de Júpiter segue sem solução. Desconhecemos se o núcleo difuso é estável ou se está a dissolver. Não sabemos como seus gradientes sobreviveram bilhões de anos sem serem apagados pela convecção. E não compreendemos totalmente como esta estrutura interior se relaciona com o campo magnético irregular de Júpiter. São questões que levam a ciência planetária aos seus limites, e o trabalho não está a abrandar. Este ano, a equipa de Robin M. Meyer publicou resultados de novas simulações de supercomputador. Modelaram colisões massivas na história inicial de Júpiter, impactos que antes se pensava explicar o núcleo difuso. Em todos os cenários, os elementos pesados misturados não permaneceram assim. Com o tempo, eles voltaram a afundar, reconstruindo um núcleo compacto. A conclusão foi clara: um só impacto gigante dificilmente explica os dados da Juno sobre o núcleo difuso. Em vez disso, o estranho interior de Júpiter resulta provavelmente de processos graduais durante sua formação e evolução, e não de um evento catastrófico.
Outro grupo pesquisou o movimento de ondas internas no interior de Júpiter. Assim como sismólogos usam terremotos para sondar o núcleo da Terra, essas ondas revelam estruturas ocultas em planetas gigantes. O estudo de Matisse e colaboradores revelou que o núcleo diluído de Júpiter altera a propagação das ondas sonoras, gravitacionais e inerciais. Em outras palavras, a indefinição em si pode ser uma ferramenta. Se decifrarmos essas ondas, talvez mapeemos o cerne de Júpiter com mais detalhes do que Juno pode oferecer. A Juno foi responder a uma questão simples sobre o núcleo de Júpiter, mas criou um mistério maior. Os modelos de núcleo sólido, ou sem núcleo, não se encaixam mais. Em vez disso, ficamos com algo bem mais estranho, uma mistura difusa de elementos pesados que se estende profundamente pelo planeta. Saturno exibe sinais idênticos, e exoplanetas podem seguir o mesmo padrão, sugerindo que a difusão seja a norma para gigantes, não a exceção. Isto altera a nossa visão da formação planetária, da evolução dos gigantes gasosos e da geração dos seus campos magnéticos potentes. Lembra-nos que até os planetas com os quais convivemos há séculos ainda nos podem surpreender. Júpiter, a cada resposta, levanta mais perguntas, impulsionando a ciência.